Fala moçada, tudo bem? Olha ele aí de volta, professor Laurence no momento aí, sétimo ano, ainda estamos na última aula de expressões algébricas, hein? Aquela última aulinha. Livro número 2, estamos na quinta aula, na semana 3. Gente, o tema de hoje que eu vou colocar na tela para vocês aqui, ele é um tema que fala sobre o valor numérico de uma expressão. Valor numérico de uma expressão. O que seria isso? Quando você fala, por exemplo, numa expressão algébrica, que tem muitas letras, né? Tipo 7x mais 2, 8x mais 4, enfim, uma expressão algébrica. Se você, por um acaso, no lugar da letra, no lugar daquela parte literal, se você fosse substituir aquela letra por um número, você concorda que tudo vira um número? Isso é chamado de valor numérico, né? Então basta você pegar uma expressão algébrica e substituir, né? Aquela letra, aquela variável, né? Aquela parte literal por um certo número, que a questão vai sugerir para vocês. Vou te dar um exemplo, né? Então, por exemplo, você tem o seguinte, ó, 7x mais o valor de 4xy. Isso aqui é uma expressão algébrica, você concorda comigo? Tá, 7x mais 4xy. Bom, nessa expressão algébrica, se por um acaso tivesse a seguinte questão do Laurence. O Laurence falasse assim, ó, nessa expressão algébrica, considere o x equivalente ao valor de 1 e, por exemplo, o y equivalente ao valor do 2. Qual é o valor numérico? Então é isso que você faz, né? Você pega uma expressão algébrica e substitui, tá? Com isso vai dar um número, vai dar uma resposta. Isso é chamado de valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Então, fazendo essa substituição, você vai ter o seguinte aqui, ó. 7, no lugar do x, nós iremos então fazer a substituição pelo valor então de 1. Depois, mais o número 4. No lugar do x, novamente, você vai substituir pelo valor de 1. No lugar do y, você coloca o valor do 2. Né? É assim que você faz. E notem, essa expressão algébrica ficou, na verdade, um número, né? Você vai encontrar o valor numérico dela. Então, nós temos aqui que, por exemplo, o 7 vezes 1 dá 7. Depois, mais, aqui você faz a multiplicação simultânea. 4 vezes 1 vezes 2 vai dar equivalente ao número 8. Então, 7 mais 8, essa resposta final é equivalente ao valor de 15, né? 7 mais 8 é equivalente ao valor do 15. Então, essa é a resposta. Esse é o chamado valor numérico, né? Alguns detalhes. Gente, quando você faz a substituição, ó, x equivalente a 1 e o y equivalente a 2, isso a questão vai pedir para vocês, tá? Não é você substituir por qualquer valor. Agora deu na telha de colocar o número 0 no x, número 1 no y, não. A questão fala para vocês, né? Substituam o x por um determinado número. Troque o y por um outro número, tá? Então sigam as instruções da questão. Com essa substituição, o que acontece? Vai aparecer um número. Esse número é chamado de valor numérico, tá? Atenção a alguns detalhes. Essa aula é simples, né? É só você fazer conta do quê? De multiplicação, divisão sobre subtração. Perfeito? Só cuidado com o quê, gente? Com os sinais, tá? Cuidado com os sinais. Para você fazer a resolução, gente, ficar atento aos sinais de menos, né? As multiplicações, as somas, ficar atento a esses detalhes pequenos, porque a aula de hoje é muito simples, percebe? Então, cuidado com os sinais. Então, antes de tudo, quando você faz esse tipo de conta aqui, gente, notem, quando é multiplicação, eu coloco entre parênteses. Para indicar o quê? Quando tem parênteses, é uma multiplicação, né? Porque imagina só se fosse, por exemplo, não colocar entre parênteses, vai que você confunde com mais, com menos, né? Então, entre parênteses é uma multiplicação. E se eu pedisse para colocar no x o menos 1, então melhor ainda, eu coloco menos 1 dentro do parênteses, né? Então, multiplicação, coloca entre parênteses. E acima de tudo, cuidado, pessoal, com os sinais. Ficar atentos com relação ao sinal, né? Então, por exemplo, ainda explorando essa mesma expressão algébrica, para x equivalente a 1 e y equivalente a 2, nós temos o valor numérico 15. E se por um acaso eu fosse falar para vocês o seguinte, ó, substitua o x equivalente a menos 1, tá? E o y equivalente ao valor de menos o 3. Então você vai ter um outro valor numérico referente a essa substituição, né? Então nós temos o seguinte aqui, ó, valor então de 7, que é o valor de 7, multiplicado por lugar do x, vamos então fazer a substituição pelo valor de menos 1, depois mais o número 4, multiplicado por x que vale menos 1 e multiplicado pelo valor de y que vale menos o 3. Tá aqui aquela dica de colocar entre parênteses. Tá vendo a organização? Quando você tem um sinal,
negativo que para você fazer a substituição, coloque entre parênteses. Porque se você não colocasse aqui, ó, daria a impressão que seria 4 menos 1. Percebe isso? Daria a impressão que seria 7 menos 1, mas não é 7 multiplicado por menos 1. Né? Então, feito isso, agora vamos considerar a regra de sinal e fazer a conta. 7 multiplicado por menos 1, valor de menos o 7. Depois, aqui você vai ter então o valor então de... Vamos fazer a regra de sinal direto? Na multiplicação de mais com menos, fica menos. Menos com menos fica mais. Então a resposta fica mais. 4 vezes 1 dá 4, que vezes 3 dá 12. Então ficou mais o valor de 12. Logo, menos 7 mais 12, essa resposta aqui, ó, nós temos então uma resposta positiva equivalente a 5. Veja, é um outro valor numérico. Então, de acordo com essas trocas de x ou y, você encontra um valor numérico relativo a essa mudança, né? Correspondente a isso. Então é assim que você faz, perfeito? Então, olha aqui agora para a tela. Nós temos então aqui na tela, na página 103, né? Então, página 103, ele fala o seguinte, nós temos, por exemplo, determine o valor numérico, é isso que ele está pedindo, valor numérico, né? Determine o valor numérico das expressões abaixo, considerando que o x é equivalente a 1 e o a é equivalente a menos 3. Então, gente, é só você fazer essa substituição. Só um detalhe para não se confundir, geralmente quando tem essas questões de valores numéricos, né, fique atento quando ele pede para você trocar por um valor negativo. Então, por exemplo, A equivalente a menos o 3 ali, tá vendo? Então, olha, cuidado que talvez uma regra de sinal, ele pode confundir as nossas contas. Fica atento a isso, tá? Quando aparece, por exemplo, valores negativos. Mas fora isso, gente, a ideia vai ser essa mesma, é fazer essas trocas aí e encontrar a resposta certa, tá? Então, por exemplo, aqui na letra 4, letra A. Então, na 4, letra A, que é uma conta super simples, né? Essa 4, letra A ficou bem simples, porque ele pede assim, ó. Encontre o valor de 3x, né? Então, aqui, ó, na letra A, nós temos a expressão algébrica 3x. Ele quer que você coloque no x o valor de 1. Substitua no valor do x o valor de 1, né? Então, aqui, ó, nesse caso, o x é equivalente ao valor de 1, tá? E o a é equivalente ao número menos o 3. Só para a gente colocar aqui em cima e não esquecer dessa substituição. Então aqui você nem vai utilizar o a, né? Simplesmente o x. Então você vai ter, por exemplo, aqui, ó, 3 multiplicado por x, que nesse caso a sugestão coloque o valor de 1. Então esse valor numérico aqui, ó, vai ser equivalente ao valor de 3. Acabou essa conta, né? Simples, fácil, só fazer a substituição, né? Na letra B, olha, na letra B ele pede o seguinte... Letra B foi dada uma outra expressão algébrica, 2x menos 3a. Ficou um pouquinho mais complicado, mas nada demais, né? Concorda comigo? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, 2x menos o valor de 3a. Então nessa próxima expressão algébrica, nós faremos a troca do x e a troca do a. Essa substituição, né? Pelos valores respectivos que a questão solicitou para nós. Novamente reforço para vocês... Não coloque valores aleatórios, vamos colocar o x equivalente a 4, não. Coloque os valores que a questão está pedindo, né? Então, a x vale 1, coloca lá. O valor do a vale menos 3, coloca lá, né? Não fique inventando valores aí. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes o valor do x, nós iremos substituir pelo valor aqui de 1. Depois, menos 3 vezes o valor do a, né? O valor do a você coloca o valor de menos o 3. Como eu te falei, parênteses para a gente indicar que é uma multiplicação. Perfeito? 2 multiplicado por 1 fica 2. Menos 3 multiplicado por menos 3 dá o valor de mais 9. Ok? Então, 9 mais 2, olha esse valor numérico aqui, ó, equivalente ao valor de 11. Esse valor numérico equivalente a 11. Vamos à letra C? Na letra C, ele pede para encontrar o valor numérico de 4x mais a. Aqui, ó, 4x mais o valor do a. Novamente, é aquela mesma organização, ok? Então aqui, ó, coloca x equivalente a 1, coloca o a equivalente a menos 3. Então nós temos aqui, ó, 4 vezes, lugar do x, fazendo essa substituição, mais o valor do a, que você vai colocar o valor, então, de menos o 3. Tá? Então esse a é equivalente aqui, ó, menos o número 3. Beleza? Então 4 vezes 1 é o valor de 4, né? E mais com menos dá menos. Menos o valor de 3. 4 menos 3, resposta, valor numérico equivalente ao valor de 1, né? E o último caso, a mais x, que ficou o mais simples possível, né? A mais x. Então na letra D, para nós encontrarmos o valor numérico dessa última chamada expressão algébrica, né? Essa última substituição, vamos lá. Então você vai ter aqui, ó, a mais o valor do x
É claro que muita gente aí já está pensando em cálculo de cabeça, né? Beleza. São valores simples, simples, tem 2A, 3A é o A, mas o X, então dá para fazer o cálculo de cabeça. Nesse caso até eu concordo contigo, que são valores simples, né, multiplicado por 2, por 3, né, inclusive uma soma. Ok, mas caso contrário, como te falei, façam de forma organizada, tá? Não custa, gente. Então vamos lá, o valor do A, nós temos, por exemplo, o valor de menos o 3, fazendo a troca aqui, né, mais o valor do X que vale 1, menos 3 mais 1, ok, para quem fez aquele cálculo de cabeça rapidamente, ali ó, valor numérico equivalente a menos o 2, é isso. Encontrar valor numérico é simplesmente fazer o quê? Substituições. Fazer substituições para depois, encontrar um número chamado de valor numérico. Como te falei, cuidado com os sinais e cuidado com essa organização. O restante, gente, fica muito simples de você fazer esse tipo de resolução, né? É um caso bem simples de você fazer conta. Cuidado com as multiplicações, divisões, soma e subtração e regra de sinal, né? A ideia seria sempre você colocar em forma de parênteses, né? E eu tenho esse costume de organizar colocando, por exemplo, com letras diferentes, né? Com a cor diferente. Então, por exemplo, a cor fica vermelho, seria indicando que eu fiz a substituição. Aqui no último não fiz porque ficou um negócio muito trivial, né? Ficou uma troca muito simples, muito tranquila para a gente fazer a conta, inclusive de cabeça. Perfeito? Então aqui na tela nós temos aí atividades, tá? Então lá na página 105, o vamos praticar mais é o número 4 para você então fazer em casa, praticar. Já que ficou simples o tema de hoje, que tal você em casa fazer essa prática de exercícios utilizando o seu livro do SAI? Ok? Então a gente fica por aí e conversamos em um próximo encontro. Valeu, moçada! Até lá!